dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo. É uma série de vídeos, meus queridos. Vou estar passando para vocês a minha experiência, minha e da minha esposa. Meu nome é Eusébio Galdino, minha esposa Cláudia Barcelos. E adquirimos um apartamento, né, através de financiamento pela Caixa Econômica Federal e também com a MRV, Residencial Solar, aqui na cidade de Salto. E quero compartilhar com os amados essa experiência. Eu também tive muitas dúvidas. Cada caso é um caso, mas já vai dar para você ter uma noção, né? Se for seu intuito, seu objetivo, você está financiando a sua casa própria, seu apartamento. Então, primeiro que você precisa entender que a construtora é MRV, certo? Financiamento fizemos pela Caixa. Usamos também o fundo de garantia para bater na nossa entrada. Foi pelo programa, já pelo programa Casa Verde e Amarela. Nossa casa, nossa faixa é a faixa 2. Famílias com renda bruta até R$ 4.000, somando os dois, né? Se sua família se encaixa nessa faixa de renda, de 4 até 4 mil, subsídios podem chegar até 24 mil, mas não se iluda com isso. No meu caso, chegou a 2.900 e pouquinho. Então, até alegaram também que não deu muito subsídio, porque a minha esposa não tem filhos pequenos. Se tiver, o valor é maior. Então, cada caso é um caso. Como eu já falei para os amados, vou sempre estar aí tocando esse ponto para você entender. Então, de acordo com sua renda e localização do imóvel também, às vezes também interfere no subsídio, certo? Então, essa é a primeira característica aí. Eu já passar aqui para nossas considerações iniciais. Primeiro de tudo, no início do processo de compra, eu vou passando algumas datas e você vai aí, é importante para você ter mais ou menos o prazo, né, que você vai recebendo as informações. É um passo a passo, né, porque financiamento, sabe como que é, compra, né? Então começou no mês de janeiro de 2021, certo? Primeiro, o que eu tive que fazer? Sentar com a minha esposa e alinhar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? Adquirir um AP, certo? Então tivemos que ter essa conversa. Outro ponto importante, reorganização das nossas prioridades pessoais e financeiras. Então, a gente teria que mudar alguns hábitos aí da nossa vida para poder ter aí condições de financiar, né? Não é brincadeira, é algo longo prazo, mas também, meu querido, é algo prazeroso, que torna a sua vida mais prazerosa. Ter um objetivo, uma meta, né? A gente precisa. Também nessa conversa precisamos e chegamos à conclusão que a gente precisava quitar nossos empréstimos consignados. Para quê? É importantíssimo, para ter a margem regularizada. No caso, quando a gente começou era 30%. Se eu não me engano, agora aumentou para 35% ou 40% da renda para empréstimos consignados. Isso é importante, porque senão vai chegar no banco, o banco vai lá fazer seu levantamento e a sua renda já está comprometida, lógico que ele não vai liberar o financiamento. Tivemos a ajuda da minha mãe, né, com a questão de saldar os empréstimos. Portanto, a família tem que estar envolvida, né? E também a ajuda do nosso genro, Vitor, também, em certo momento, ele teve também que nos emprestar um dinheiro, por menos uns 10 dias, mas foi ajuda, nós precisamos um dos outros, não é mesmo? Nessa hora que a gente vê quem realmente a gente pode contar ou não. Então eu agradeço de coração a minha mãe, a minha irmã e também o meu genro, Vitor, e a minha enteada, a Bruna. Então, fizemos várias pesquisas de como funciona na prática o financiamento de imóveis, certo? Lembrando, reforçando, grifa aí. Cada caso é um caso, mas dá para ter uma noção. Então, o objetivo desses vídeos também é para te dar uma noção de como é o financiamento, mais ou menos os prazos de cada etapa. Então, esse primeiro vídeo termina aqui e no próximo a gente vai estar falando já de outro passo, lembra que vai começar no início de janeiro. Vem acompanhando. Através do vídeo eu vou passando as datas e você vai compreendendo cada processo até chegar aí na aprovação do financiamento e a gente já começar a pagar aí a evolução de obra e depois vocês vão entender melhor.
Oi, meu querido, Eusébio Galdino, novamente com mais um vídeo. Lembra que a gente começou lá no início de janeiro, né? Fazendo o levantamento com a minha esposa, alinhando nossos objetivos, aí procurando sanar os nossos empréstimos, regularizar a nossa vida financeira, para aí a gente entrar com o processo aí de compra de um apartamento da MRV, financiado pela Caixa e utilizando o fundo de garantia. Ok? Então agora, dia 5 de janeiro, lembra que a gente começou no dia 1º, agora já estamos no dia 5 de janeiro. Qual foi o próximo passo? Pesquisar os empreendimentos. A gente mora aqui na cidade de Salto, interior de São Paulo, dá mais ou menos 100 quilômetros da capital. Então agora o nosso objetivo é aonde a gente vai adquirir, né, qual local, qual região a gente vai adquirir esse apartamento. Qual que se encaixa, né? A nossa renda também tem vários valores. Então a pesquisa que eu fiz foi pela internet, tá certo? Então, e assim comecei a pesquisar pela internet, achei alguns apartamentos já pronto, certo? Pronto. E achei que nos interessou também esse empreendimento residencial solar que é na planta. Aí vocês vão entender um pouquinho mais porque eu também estou glifando essa parte aí. Por quê? Porque a questão que surgiu foi: a gente vai comprar um apartamento pronto, tem coisas boas, coisas ruins. Vamos comprar na planta, tem coisas boas e coisas ruins. A gente colocou no papel os dois e, no meu caso, meu da minha esposa, a gente escolhemos comprar este na planta. E aí eu vou dizer por que escolhemos isso. Eu nem vou entrar em detalhe porque não compramos, não optamos por pronto. Só vou ressaltar para você, até para o vídeo não ficar longo. Primeiro motivo para nos levou a comprar um apartamento na planta. Na planta, se você não sabe, está começando do zero. Então, tem lá o planejamento e vai começar lá, fazer o aterro, tudo, e vem as fundações, estruturação, e vem até o acabamento, até finalizar. Hein? Pronto, não, já está lá pronto. Só vai ter que fazer alterações. Né? Então, primeiro, condições de pagamento. Construtora MRV facilitou a forma de pagamento, financiou também o valor da entrada, a diferença da entrada. Isso também foi importante. No meu caso, foi excelente. Então, deu condições de comprar. Parcelou a entrada, como eu já disse também, e até mesmo a diferença de NCC, porque a gente faz todo um processo e são prazos. Aí você assina o contrato com a construtora, com a MRV, mas leva um prazo até você assinar com o banco. Essa diferença de prazo, há uma diferença do valor do apartamento, que é essa diferença que eles chamam de INCC, a diferença do INCC, que é pago para a construtora, para ficar o valor regularizado do imóvel. Menos burocracia na documentação. Se eu comprasse pronto, eu ia ter que correr atrás, para regularizar esses documentos. No caso, na planta, e com a MRV, estou citando a MRV, mas tem outras construtoras, fica na sua opção. Tivemos o ITBI, né, Imposto Territorial Brasileiro, tal, de imóvel, e o registro grátis. E todo o apoio da MRV nessa parte de documentação nos ajudou bastante, facilitou bastante. Também a valorização de você comprar algo novo, né? Ser bem mais valorizado. A gente comprou numa área que eu julgo que é excelente, uma área que está crescendo muito, desenvolvendo bastante, próximo à cidade aqui muito conhecida, em Indaiatuba. Então, a gente optou por essa parte, próximo de um shopping também. Então, facilita bastante e creio que vai valorizar bastante. Na questão de decoração, por ser um apartamento novo, a gente vai poder adequar melhor os imóveis, né? A gente não tem condições financeiras, a gente é assalariado, né? Nosso nível social é assalariado. Então, muitos móveis, eu mesmo, clamando, orando a Deus, vou pedir capacitação para tentar fazer algumas adaptações nos móveis que a gente tem atual. E vamos que vamos, né? E depois para frente, com calma, aliviando um pouco as contas, e a gente vai comprando algumas coisas.
Instalações elétrica, hidráulica. Se é um já pronto, muitas vezes você tem que fazer um reparo, né? Renovar a fiação e tal. E esse daqui, por ser um apartamento pronto, teoricamente você não vai ter que gastar nada com isso. Já vai ter, só se tiver que adaptar algumas tomadas, né? Alguma parte hidráulica. Mas fora isso já está prontinho. Ok? Então esse é o segundo vídeo. Não vou estender, já vai ficar outro. Hoje, dia 5 de janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai para outro dia de janeiro aí para ver a próxima etapa. Obrigado pela sua audiência. Esteja acompanhando e creio que esteja te ajudando esses vídeos aí. Oi, meu querido, minha querida, Eusébio Galdino, com mais um vídeo aqui do nosso passo a passo na aquisição de um apartamento pela MRV, financiado pela Caixa Econômica Federal, utilizando o fundo de garantia. Hoje estamos no dia 6 de janeiro. Já fizemos a pesquisa, já escolhemos, decidimos comprar na planta, né? Um apartamento novo. E agora, dia 6, o que é que a gente precisou fazer nessa próxima etapa? Fazer uma simulação de acordo com o nosso perfil, tanto financeiro como um perfil pessoal. Então, fiz primeiro uma simulação pelo site do banco, Caixa Econômica Federal. Você entra lá no site e vai ter lá, faz uma simulação e saber mais ou menos os valores de parcela, tempo, né? Depois consultei uma corretora da própria MRV, a senhora G. Fernandes, que mora aqui em Salto. Fica aí a dica, excelente, me deu todo apoio, foi honesta, passando as informações que realmente são relevantes. Então, que prestou todas as informações e nos acompanhou em todo o processo e nos acompanha até hoje. Ela falou: olha, só vou parar de acompanhar vocês se vocês estiverem lá morando já lá. Mesmo assim, se você precisar de mim, dá um toque, eu estou aí para ajudar. Né? Então, proposta inicial apresentada. Aí já vamos para o dia 8. A gente entrou em acordo. Entramos lá com a construtora, né, com a corretora. O Fernando fez todo o levantamento. Aí, dia 8 de janeiro, a NRV nos apresentou a proposta. Essa apresentação, nós fomos pessoalmente lá no Standard para ele nos apresentar. Olha, seu perfil é assim, assim, foi aprovado assim, assim. Não foi, né? No nosso caso, foi. Então, em cima desta proposta, fizemos a adequação do nosso orçamento familiar. A gente já tinha conversado antes, eu, minha esposa, família, já tinha chegado aí a ideia de regularizar nossas contas, de acertar, de adequar o nosso perfil financeiro para uma nova vida. Então, quitamos os nossos empréstimos consignados, liberou a nossa margem, certo? Margem de financiamento, ficou bonitinho. Até aí não mandamos nada para o banco, só está tratando aqui por enquanto com a construtora MRV. E verificamos que poderia acarretar a negativa na análise de crédito pelo correspondente da Caixa. Né? No nosso caso foi tranquilo, não teve recusa nenhuma e também porque o nosso nome está limpo. Né? Se tivesse sujo pelo SPC, alguma coisa, a gente tinha que regularizar primeiro para depois enviar a documentação. Então, no nosso caso foi tranquilo. Lembrando que esta foi uma proposta inicial, portanto, houve alterações de valor na proposta final. Sempre assim, apresenta um valor, mas pode ter certeza que depois, na hora de apresentar o real, sobe, meu querido. Não é aquele valor. Isso aí é fato. Isso aí, toda compra que você vai fazer é assim. Próximo passo: juntar os documentos para enviar para análise pelo correspondente do banco. Certo? Tem um correspondente, alguém contratado pelo banco para fazer uma pré-análise para ver se vai ser aprovado ou não. Então, até aqui com a construtora está ok, entregamos a documentação, eles apresentaram uma proposta, a gente aceitamos a proposta da corretora, lembrando que é apenas uma, uma proposta, né? Uma avaliação, um orçamento. E depois, agora a gente vai apresentar para o banco para ver se o banco aprova o financiamento do valor do apartamento. Agora chegamos no momento de enviar a documentação para análise correspondente da Caixa.
Quais foram os documentos necessários? Lembrando que, no meu caso, sou eu e minha esposa que vamos compor aí a renda para comprar esse apartamento. Então, foi preciso o documento dos dois. Então, no casal. RG, CPF ou CNH. Comprovante de endereço atual e com nome, frente e verso, nominal, né? Certidão de casamento, no nosso caso nós somos casados. Carteira de trabalho e 3 últimos olerites. Tudo é cópia, tá? Imposto de renda, todas as páginas, mais recibo de entrega, se você declarar. Precisa apresentar. Se não, não. No caso, eu não apresentava o imposto de renda. Pelas informações agora que eu vejo, futuramente, devido ao financiamento, agora eu vou ter obrigado a declarar o imposto de renda. Aí, meu querido, essa etapa, o que aconteceu? A gente mandou lá para o correspondente da Caixa, eles fizeram a avaliação, levam uns 2, 3 dias aí para avaliar, e retornaram, deram retorno. Então, meu caso, cada caso é um caso, lembre disso. Nosso caso, eu da minha esposa, fomos aprovados com restrição. Aí você vai falar, mas o que é isso? Restrição, alguma ressalva, né? Um alerta. O que aconteceu? Muita gente não sabe, mas há um limite de idade para financiar um imóvel. Por isso, quem deseja comprar um apartamento por meio de financiamento precisa ficar atento a isso, tá certo? A idade do comprador, somada ao tempo para quitar o saldo devedor, não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Então não fique aí cruzando o braço esperando o tempo passar. Corra atrás, seu objetivo é esse, para de repente não passar essa idade. Aí você não vai conseguir financiar, certo? No nosso caso, meu da minha esposa, eles pegaram a data da minha esposa, que tem a data maior, né? E viu o limite. Então, o que aconteceu? Houve uma restrição. Portanto, o nosso financiamento foi aprovado, ok. Mas com essa restrição de idade. Está muito próximo aí, de quase, né? Alguns aninhos já não ia poder fazer mais. Então, na prática, o que significa traduzindo para os amados aí que, como eu, é leigo nesse assunto? A gente vai ter um menor tempo para pagar. Então, se fosse 300 meses, caiu para 275 meses. O que isso influencia na prática, no nosso bolso? Aumenta o valor da parcela. Quanto menos tempo, a parcela fica maior. Mas graças a Deus, o valor ainda coube dentro da nossa renda. Então, tranquilo. Graças a Deus, agradeço a Deus em primeiro lugar. Mas foi possível então financiar, mesmo com essa restrição. Ok. Ok? Oi, meu querido, minha querida, estamos aqui de novo, mais um vídeo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a negociação da proposta de compra desse apartamento, né? Para quem não me conhece, é o Zé Galdino, deixa eu me apresentar, porque algumas pessoas já vão direto aí em alguns tópicos, que são vários vídeos, então de repente você pulou algum e não me conhece ainda, tá? Zé Galdino. Então, essa etapa foi feita presencialmente no standard da MRV, certo? Presencial. Por quê? É uma coisa importante, uma coisa que não dá para falar por telefone nem virtualmente, tem que ser presencial. O que foi falado, foi apresentada a proposta e explicado detalhes de cada situação, detalhe do residencial. Então, fizemos a escolha do apartamento. O que essa escolha de apartamento significa? Escolhemos o bloco, o apartamento, né? Se é térreo ou não. E nesse momento também é importante, se você tiver aí a necessidade de um apartamento adaptável, esse é o momento, você está negociando, é o momento de se apresentar a sua necessidade diante deles, certo? Fizemos um tour virtual pelo apartamento, isso é muito interessante, você já se sente dentro do apartamento, né? E a MRV ficou de enviar por e-mail o contrato. Vivemos uma pandemia, né? Então, para evitar aglomeração, evitar se locomover, então esse contrato com a MRV foi assinado virtualmente.
Nada difícil, tranquilo, muito simples e rápido também. Então, foi bem bacana. Então, a gente ficou no aguardo de receber esse contrato para assinar. Sentado na mesa, já tínhamos acertado tudo. Agora faltava colocar no papel um contrato. Assinatura digital do contrato com a MRV. Então, que dia que isso chegou para a gente poder assinar? Lembra que a gente estava lá no dia 8, aí veio todo esse processo, a gente foi chamado lá, negociação, tudo. Foi todo esse período. Agora, dia 23, chegou no meu e-mail e a gente recebeu um e-mail para assinar. Ler todo o contrato, você tem que ler vírgula por vírgula, palavra por palavra. No meu caso, olha como foi importante eu ler e não ir já ir assinando. Porque tinha a questão da entrada, né, o sinal da entrada lá do apartamento estava errado, a forma de pagamento. Então, fui lá, retornei para a pessoa, liguei para ela, falei, olha, tá assim, assim, assim. Eles falaram, não, então vamos cancelar esse contrato e depois a gente envia um outro correto. E foi o que foi feito. Então, isso aconteceu dia 23. Dia 26 chegou o contrato corrigido, ok, reli, estava ok. Aí assinamos, processo bem simples, foi feito lá o contrato digital, assinamos. Então, para a MRV já estava acertado. Aí daí para frente vai correr o prazo até a gente assinar o contrato com a Caixa. E aí ocorre aquela diferença de valor do imóvel, que vai ser a diferença do NCC, certo? Então, este vídeo é esse, só para mim finalizar ele, assinatura pré-contrato correspondente da Caixa. Então, assinamos com a MRV, aí no dia 28, fomos chamados para irmos no correspondente da Caixa para assinar, não é o contrato, é um pré-contrato com o banco, né, com o correspondente lá, e autorizando para o uso do fundo de garantia. Esse pré-contrato, eles colocam os valores que está ali no dia, mas só que conforme for gerar um contrato correto, contrato novo, vai haver diferença de valores, né? Então, a princípio é para poder dar entrada nos documentos para ir liberando. Então, dia 28 aconteceu isso. Eu e minha esposa fomos lá, assinamos esse pré-contrato. Foi necessária a presença dos dois. Os valores que foram apresentados eram uma estimativa. Isso é importante. Por quê? Porque depois vão chamar você de novo para assinar o mesmo documento. Mas a menina já explicou direitinho para a gente. Falou, olha, estão assinando, é só para a gente poder dar entrada, mas vocês vão ser chamados novamente para assinar o documento que é correto. Ok? Importante isso. Aí paramos mais uma etapa aqui. Fica para o próximo vídeo. Até mais. Então, dia 28, fomos lá no correspondente, assinamos pré-contrato de financiamento e também foi orientado a procurar o cartório aqui na cidade vizinha de Itu para fazer uma procuração para a MRV. Então, dia 29, dia seguinte, a gente poderia. Isso foi numa sexta-feira. Poderia ir na segunda, mas a gente quer fazer as coisas rápido, né? Já para adiantar, porque se ficar enrolando, o tempo demora mais. Então, no dia seguinte, eu e minha esposa já pegamos, já fomos lá na cidade vizinha de Itu fazer uma procuração para a construtora MRV. Essa procuração foi gratuita e recebemos um recibo, né, que foi feita essa procuração. E se atenta, é importante você guardar esse recibo que depois você vai utilizar ele. E o próprio a procuração, o cartório ficou responsável de enviar para a MRV. Então, tranquilo. Então, foi mais a questão de assinar, de fazer, fizemos lá e já foi enviado para a MRV e foi gratuito. Isso é importante também, né? Tudo pesa, vai somando, somando, depois no final. Para a gente terminar esse vídeo, sempre uns vídeos curtos para não ficar longo e você ir se aprofundando aí nos passo a passo. Depois que assinamos tudo lá, aí aquele documento que a gente enviou, assinamos, pré-contrato, tudo, ele vai para o setor de conformidade. O que, que é isso? Porque a gente passou dados, informações para o banco, para a MRV, certo? Eles vão fazer, tem um setor que é próprio para isso, ele vai confrontar esses dados para ver se é verdade.
Então, nesse momento, o nosso processo foi enviado para o setor de conformidade do banco, da Caixa, onde será verificado se todos os dados estão corretos e são verdadeiras as informações passadas. Se não houver alguma alteração desde o início do processo. De repente, você manda os seus documentos e nesse caminhar aí, você adquire uma dívida, né? Faz um empréstimo. Durante o seu contrato vai ser reprovado, porque ou eles vão chamar você e vão falar o que ocorreu que você fez esse empréstimo, vai ter condições de pagar, né? Então, quando você entrar com suas documentação, não faça mais nada, certo? Mantém tudo bonitinho para esse setor de conformidade confrontar e dar o seu aval. Então, ficamos aguardando ser aprovado e marcar a entrevista com o gerente da Caixa. Essa aqui é um assunto bem temido pelas pessoas, mas hoje vai cair por terra esse medo, esse temor aí. Pelo contrário, muito tranquilo, viu? Mas fica para um próximo vídeo. Um abraço e até o próximo. Chegamos no momento, lembra que eu falei com o correspondente da Caixa, depois ia nos chamar novamente lá? E foi agora esse passo aqui. Então, nesse intervalo, no dia 2 de março, estava lá em janeiro, foi indo, tudo, aí foi mandado para o setor de conformidade. Foi aprovado dentro desse prazo, lá de final de janeiro, ao mês de março, um mês e pouquinho. Dia 2 de março, fomos chamados novamente no correspondente da Caixa, que já havia nos orientado que isto iria acontecer. Lembra no vídeo anterior, né? Alguns dos vídeos anteriores, eu comentei sobre isso. Então, pois na primeira vez que assinamos a autorização para uso do fundo de garantia, foram inseridos dados, valores ali só simbólicos, né? E depois são corrigidos, atualizados os valores e aí há necessidade de assinar o documento original, correto, corrigido. Então, assinar formulário do fundo de garantia, para utilizar o fundo de garantia no abate da entrada. Então, o correspondente da Caixa ligou dia 10. Ufa! Tão sonhada entrevista com o gerente da Caixa foi marcada. Então, lá no dia 2, né? Dia 2, a gente fomos lá e ela falou: olha, você assinou a utilização do fundo de garantia, aí já vai ser sacado tudo do seu fundo. E o banco, o gerente, vai marcar uma entrevista com o senhor, com a sua esposa. No caso da entrevista, não precisa ir os dois, pode ir só um, no caso só fui eu, certo? Então foi marcado, foi agendado para o dia 10 de março. Pediram para levar, olha o que foi pedido. Xerox autenticada, RG CPF do casal, certo? Autenticada. Separar R$ 650, porque parte desse dinheiro vai ser, assim, 650 vai ser depositado numa conta, que eles abrem uma conta para quem faz o financiamento, para todas as parcelas, tudo é debitado nessa conta. Antigamente eles geravam um boleto, mas estava dando muita confusão, então obrigatoriamente eles criam uma conta, geram uma conta para você lá, destinado para isso, para o financiamento do imóvel. Então a gente precisou depositar 650 e o que ela passou para a gente que é os custos financeiros. Recibo da aprovação da procuração para a MRV. Lembra que eu e minha esposa fomos na cidade vizinha, no cartório, fazer uma procuração, que foi gratuito. Fiquei com recibo. Aí nesse momento eu tenho que apresentar lá. Certo? Isso que ia precisar. Aí a entrevista com o gerente. Olha, agora pegou. Não pegou nada, meu querido. Dia 16 de março, às 14h30, fui para a entrevista. Achando que era uma entrevista. Porque a gente vê muitos vídeos, as pessoas falam aquele terror, não, não sei se é para dar audiência. Graças a Deus não estou aqui para você, nem estou pedindo like, você curtir, compartilhar, nada. Só estou aqui só para compartilhar a minha experiência da minha esposa com vocês. E sei que vai poder te ajudar de alguma forma. Então, nada de excepcional, gente. No meu caso, não foi uma entrevista. Na verdade, foi apenas para acertar algumas coisas com o banco.
Então, primeira coisa, abertura de uma conta lá, certo? E assinar o formulário da abertura de conta. Lembra os 650 que a menina pediu para mim levar? Levei nesse dia para depositar nessa conta, R$ 650, que cobriria os custos bancários. Criamos uma senha para o cartão, um cartão de débito, e desbloqueou já esse cartão. Aquisição, e aí é obrigatória, aquisição de um seguro de vida, também nesse momento. Eu aproveitei e pedi a portabilidade do meu salário, que era pelo Banco Itaú. Eu aproveitei e já passei para a Caixa, já que eu vou ter que você trabalhar com a Caixa, eu já, meu salário já coloco ali também e fico evitando trabalhar com dois bancos. Ok? Essa é a entrevista do gerente, não teve segredo nenhum, certo? Até aqui, agora o outro passo fica. Acabou ainda, tem ainda várias coisinhas importantes para você saber, mas devagar a gente chega lá. Econômico Federal. Chegamos no momento aqui que a gente estava aguardando, a gente foi lá na entrevista com o gerente, abri a conta, fiz todo o processo ali bancário, depositei o dinheiro, né? Paguei o seguro e agora chegou o momento de assinar o contrato do financiamento pela Caixa. É o, nossa, parte oficial, aquela coisa prazerosa de se assinar, porque já deu tudo certo. Então, dia 18 de março, a gente começou lá em janeiro, viemos aí caminhando aos poucos, passo a passo, chegamos agora dia 18 de março, a correspondente da Caixa ligou passando o valor da diferença do INCC, lembra? Lá, que assinei com a MRV o contrato e teve um prazo até agora para chegar esse contrato aqui da Caixa. Então, houve uma diferença do imóvel, que é a diferença do INCC. E pediu para levar R$ 126,43, que seria a entrada dessa diferença, no caso eu fosse financiar. E parcelar, né, na verdade. E reservar mais R$ 80 taxa de emissão do contrato. E que agendaria a assinatura para o dia 22/3. Então, dia 22 de março. Ela ligou dia 18 e agendou para o dia 22 para mim ir lá no banco para assinar o contrato. O valor do INCC, a diferença do INCC, varia de pessoa para pessoa. No nosso caso, ficou. Se eu fosse pagar à vista, essa diferença do imóvel ficaria R$ 2.060,43. Eu não tinha condições de pagar à vista, então tive que parcelar. Então foi uma entrada de R$ 126,43 e mais 18 parcelas de 125,26 parcelas fixas. Isso aí não tem acréscimo. Essa parte aí, graças a Deus, é fixa. Então esse valor é pago para a MRV. Ela gera o boleto, eu vou lá e pago. Essa diferença não é para a Caixa, é para a MRV. A correspondente ligou novamente e disse que não foi possível imprimir o contrato, portanto remarcou para o dia 23. Tinha marcado dia 22. Aí não foi possível, houve um erro lá, não conseguiram. Aí marcou um dia seguinte, dia 23. Tanto que marcou, né? Deu certo. Então, no dia da assinatura lá na Caixa, o dia que eu fui lá. Aqui é a parte importante você compreender. Lembra os 650 que eu tinha depositado na conta? Deixei lá paradinho na conta? Vai cobrir algum desses valores. Então, foi descontado R$ 425,52, que é referente às custas bancárias. Sobrou um valor, certo? Ficou de saldo lá. Então, no dia da assinatura, eu paguei mais R$ 63,00 da taxa de emissão do contrato. A menina lá da correspondente tinha falado que era para me levar já uma sobrinha, R$ 80,00. No caso, ficou 63. Só que, na verdade, eu precisava nem ter levado, porque o 650 já sobrou dinheiro. Então, eu poderia ter usado. Eu levei 80 a mais, mas no caso não precisaria, porque ia cobrir. Poderia pegar lá dos 650 que estava depositado, não tem problema nenhum. E também no mês subsequente, depois que eu assinei, no mês seguinte, aí eu começo a pagar a evolução de obra. Eu assinei, já acertou o financiamento pela Caixa, mas eu não começo a pagar o financiamento da Caixa. Porque o meu apartamento é na planta, ele ainda não está feito, ele está
vai fazendo aos poucos, né? Cada mês vai subindo um tijolinho lá. Vamos supor, assim, de uma maneira bem popular para os queridos entender. Então, no primeiro boleto que veio lá, né? Nos primeiros, aí vai subindo. Conforme vai aumentando, construindo mais apartamento, o valor dessa evolução de obra vai subir, né? A porcentagem, certo? Então, primeiro, um mês depois que eu assinei dia 23, então dia 23 do 4, veio o boleto de R$ 127,20, certo? Esse foi o primeiro. E mais um boleto da entrada do INCC no valor de R$ 126,43, que aí é pago para a MRV, né? Porque eu tive que financiar, parcelar a diferença do INCC, ok? Eu e minha esposa assinamos o contrato e olha, e haja assinatura, são várias assinaturas, certo? A gente assina com prazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ô, glória, pode dar um glória aí. Já passamos aí etapas importantíssimas, desde a pesquisa, né? A gente optar em comprar um apartamento pela planta, levantar a documentação, regularizar a nossa vida financeira e pessoal. Tudo etapas importantes que a gente já falamos aqui. Alguns valores já foi apresentado para nós. Lembrando que cada caso é um caso, mas dá para você ter uma noção, uma ideia, certo? E alguns prazos aí que foi seguido, eu coloquei as datas para você ter uma noção mais ou menos. É como se fosse uma escadinha. Você vê que foi de um tapa de tapa. Da maneira que eu fui recebendo as informações e fui avançando, estou passando para você através desse vídeo. Então, por isso que eu optei em fazer em vídeos cortados, né, separados. Depois eu posso colocar tudo num só, mas a princípio está aí separado, certo? Pode ficar um pouquinho enjoativo para você, mas é uma forma melhor, que não fica tão comprido, cansativo, você compreende melhor cada etapa aí. Agora a parte importante, porque a gente já acertamos o financiamento pela MRV da parte da entrada, do valor da entrada, a diferença da entrada, porque ia bater o fundo de garantia e tal, mas sobrou um valor daquela entrada, né, que é 20 e poucos mil reais. E eu não teria condições de ter 20 mil na mão. Então tive que financiar com a construtora. Daí são parcelas que são acrescidas até quando eu não receber o ABITS, elas são corrigidas pelo INCC, é o índice, né? Então, tem aquele índice, aí é aplicado e eu vou pagando essa correção das parcelas em cima disso daí. Quando entrar depois a que eu receber o habito, estiver morando lá, a correção ela muda, ela passa pelo IPCA, se eu não me engano, mais 1%. Se eu não me engano, é isso. Não, tá certo, é isso mesmo. Certo? E muda a coisa, mas tem correção a entrar. E para a caixa, o que eu pago? Eu pago a evolução de obra. Conforme for fazendo o apartamento, vai aumentando esse valor dessa parcela de evolução de obra. Também, até eu chegar e apresentar for apresentado o ABITS, aí eu passo a pagar a parcela do financiamento. No meu caso, ficou R$ 995. Então, olha, agora, evolução de obra, eu comecei com 120 e pouco. Agora, nesse mês, a gente está aí de maio, né? Eu estou em junho aqui, estou gravando em junho, mas que eu paguei em maio, já paguei 200 e pouco de evolução de obra. Nem se compara com 900 e pouco, né? Não dá para ir já ir, tem que ter sabedoria, já ir acertando as contas, antecipando algumas coisas, adiantando algumas coisas para não trabalhar com uma folguinha aí na parte financeira. Mas aí cada um sabe a sua necessidade. O que eu quero tocar nesse ponto, nesse vídeo, é a questão que eu também nem sabia que existia, que chama-se aditivo contratual. Lembra que a gente assinou lá com a MRV um contrato, assinamos com a Caixa outro contrato, aí esse da MRV, depois foi alterado algumas coisas nesse contrato. E aí entra esse aditivo. O que é esse aditivo? É um anexo, um outro contrato que é encaixado junto com aquele. Para ficar tudo que você faz, conversa, acerta com a MRV, ela faz um aditivo contratual.
E você tem que fazer isso tudo em cartório. Eles mandam para você. Caso chegou para mim por e-mail. Fui lá, assinei, eu e minha esposa. Fui no cartório, reconheci firma. E depois eu mandei para eles de volta. Então, qual é o processo aqui? Que é, eu vou explicar direitinho melhor para você. Eu achei aqui uma descrição, que é o aditivo contratual para você entender. Qualquer adição no contrato é feito um aditivo para que fique tudo documentado, registrado em cartório, certo? Então não é só por boca, é documento. Veio pelo e-mail, então eles mandaram por e-mail para mim. Basicamente, você terá que emitir o aditivo em 3 vias, certo? Você recebeu por e-mail, você lá imprime em 3 vias. Reconhecer firmas das assinaturas. Presencial, não é por amostragem, tá? Você tem que reconhecer firma assinando no livro lá no cartório, nas vias e depois enviar pelo correio via Sedex ou carta registrada pela MRV. Os custos que tivemos foi cartório R$ 104 para a autenticação dessas assinaturas e pelo correio do Sedex R$ 41,45. Então eu enviei lá no dia 5 de abril e chegou lá no MRV dia 7 de abril. Recebi lá, né, que foi recebido, ok? Aí foi para o setor de validação da MRV, certo? Não estava certo. Esse setor tem que aprovar, porque muitas vezes você fez um tipo de... Por isso que eu coloquei para você, o tipo de reconhecimento da assinatura tem que ser por assinatura lá. Você explica no cartório. Bem tudo detalhadinho, mas mesmo assim a gente não tem aí vivência com esse tipo de situação e fica a dúvida. Então você chega no cartório, leva o e-mail, explica direitinho, ó, preciso disso aqui, isso aqui. Para não ocorrer de dar erro, depois ter que voltar tudo documentação, fazer tudo de novo, só perde tempo e dinheiro, certo? Tá entendido o que é aditivo aí contratual? Beleza. Levei e tal, foi aprovado o aditivo lá, ok. Aí a MRV, ela te dá uma opção e você adquirir um kit acabamento, porque eles estão construindo aí o apartamento, né? Então, se você adquirir, eles já vão montar o apartamento com esse kit que você comprou, mas é comprado, tá certo? Não é nada dado para ninguém. Então, dia 6 de abril, fizemos uma vídeo chamada através do aplicativo Zoom com a consultora Luana da MRV. Então, ela entrou em contato com a gente. Então, o senhor pode, marcamos um dia, um horário, eu e minha esposa, e fizemos essa videoconferência com ela. Ela nos apresentou e ofereceu o kit de acabamento. Deu todos os detalhes, né, tirou algumas dúvidas sobre legislação e garantias. Porém, eu e minha esposa, como eu disse para os amados, cada um tem um perfil financeiro. Nosso é assalariado. A gente está fazendo as coisas meio uma folga, mas dentro da nossa possibilidade. Então, a gente optou pelo padrão, não adquirir nada, só o que realmente já está. Mas se você puder adquirir, Deus lhe abençoe, eu vou ficar muito feliz com isso, tá certo? Então, até aqui termina esse vídeo. A gente falou um pouquinho do aditivo e o kit de acabamento, essa opção que temos também. Oi, meu querido, minha querida, eu, Zé Galdino, mais uma vez aqui com você, com esse vídeo de passo a passo na aquisição do apartamento na planta pela construtora MRV, financiado pela Caixa Econômica Federal, utilizando o Fundo de Garantia, a faixa 2, né, a Casa Verde e Amarela. Ok? Bênção do Senhor, né? Obrigado por você estar aí acompanhando esse passo a passo. Espero poder estar te ajudando nas informações. Prometo te dar um pouquinho aí de conteúdo para você não ir tão vazio, né? Para adquirir, fazer aí um financiamento, aceitar aí uma proposta. Você tendo um pouquinho mais de informação é melhor para você poder negociar, certo? Então esta foi a nossa trajetória até aqui na aquisição do nosso apartamento da construtora MRV. Porém, não para por aqui, há muito ainda o que contar. Te convido a acompanhar os nossos próximos passos, né? Próximos vídeos.
sei que irá te ajudar, assim como eu pesquisei bastante, e o objetivo agora é compartilhar tudo isso com vocês.